palavra do Senhor que está em Êxodo 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que me clamas a mim? Diz aos Israel que marche, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, mais seus carros e nos seus cavalos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como um muro, e à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disse os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua vara sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer, e os egípcios fugiram, foram de encontro até o Senhor, derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros, e de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro, e à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera sobre os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele, e Moisés e em seus servos. Amém? Uma palavra, aleluia, conhecida, uma palavra qual, aleluia, o Senhor nos fortalece nesta noite, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Às vezes nós lemos as palavras, meu amado, que o Senhor deixou para nós, porque toda a palavra foi escrita para a nossa edificação, né? Para a nossa exortação, para que nós possamos crer no Senhor como Ele é, e não duvidar, como nós lemos na palavra. Lemos o Senhor fazendo grandes coisas, grandes maravilhas, e Deus falando para nós, aleluia, olha, eu faço, né? Eu continuo abrindo olhos de cego, eu curo, eu salvo, eu liberto, mas no momento em que nós vemos o mar fechado, e no momento que nós vemos uma barreira na nossa frente, aleluia, a tendência de muitos, aleluia, é recuar. A tendência de muitos é duvidar. A tendência de muitos é questionar, né? Eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado, eu tenho ido à casa de Deus, eu tenho feito tudo, né? Dentro dos meus parâmetros direito, que eu entendo. E por que veio, aleluia, essa situação?
porque agora tudo se fechou, o mar, aleluia, está diante de mim, o inimigo parece que está me perseguindo em todas as áreas da minha vida, porque há momentos, aleluia, na vida, que parece que o adversário, ele ataca por todos os lados o inimigo vem para assolar, para trazer tristeza, para trazer angústia, para trazer aflição, para trazer medo. E não era diferente aqui com os nossos pais, aleluia. Eles tinham tido um grande livramento, eles tinham visto coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito ali, aleluia, no Egito. Eles tinham vivenciado todas as pragas, 9 pragas que tinha vindo e que eles não tinham sido atingidos, meu amado. O Senhor tinha guardado, o Senhor tinha livrado, o Senhor tinha protegido, aleluia, de uma forma sobrenatural, aleluia. Mas, aleluia, quando eles se depararam, saíram de lá e se depararam com a primeira situação, eles já ficaram o quê? Angustiados, aflitos, né? Eles, aleluia, eles diz, aleluia, com Moisés, ele afronta Moisés, eles falam, não é esta palavra que nós falamos, 14, 12, quando estava no Egito ainda, deixa-nos servir aos egípcios. Olha, irmãos, eles queriam servir. Na verdade, muitos chegavam ali perto de Moisés e falavam, Moisés, deixa a gente ficar aqui, nós já acostumamos com essa vida, nossos filhos também já estão acostumados com essa vida, deixa-nos servir agora, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha, irmãos, independente, as pessoas morrem no sul, no norte, no leste e no oeste. Pessoas morrem. Nós temos que aproveitar as bênçãos que o Senhor quer nos dar, as portas que o Senhor nos abre. Aleluia. Né? E eles desafiavam, quando eles viram a situação, eles falavam, será que não tinha sepulcro no Egito para nós sermos enterrados? Né? Eles ficaram ali, aleluia, afrontando. Eles não tiveram fé, eles não criaram no coração dele a fé. O Deus que nos livrou ali no Egito, o Deus que nos livrou da praga, da morte, o Deus que nos livrou de todas as situações, que livrou nossos primogênitos, não é o mesmo Deus que vai nos conduzir à terra prometida? É o mesmo Deus, amado. É o Deus, aleluia, que cuidava de nós quando nós éramos criança ainda, quando nós não entendíamos muito, quando nossos pais não tinham entendimento do verdadeiro Deus, tinha entendimento do verdadeiro Deus, mas também acendia uma vela para Baal, acendia uma vela para a rainhazinha, né? Nossos pais não tinham entendimento, e nós vimos aquilo, mas Deus nos preservou. Quantos livramentos nós tivemos desde que nós éramos criança? Quantos e quantos, meu amado. Eu me lembro uma vez que eu fui pular uma cerca de arame e eu fiquei pendurada, né? Pendurada na cerca, e tiveram que me levantar para aquele arame sair. E aí eu cheguei em casa e a gente não podia falar, porque a gente fazia, né, arte nas ruas e fazia, né? E não podia chegar em casa e contar, porque se a gente contasse, a gente apanhava muito. Aleluia. Né? Então, eu cheguei lá com o meu braço assim, e aquilo furado, né? Doía pra caramba. Eu peguei um algodão, coloquei aqui, ali, e aquilo ficou doendo, infeccionado, um monte de dia. E a gente não contava, aleluia. Por quê? Porque senão a gente apanhava ainda. Aleluia. Né? Mas Deus livrou de uma infecção. Livrou de tantas coisas, irmãos, aleluia. Deus foi nos livrando, aleluia, de tantas e tantas coisas. Para quê? Para que nós estivéssemos aqui hoje. Quantos mares o Senhor abriu, quantos inimigos o Senhor derrotou, aleluia. E Ele é o mesmo, aleluia. Quando nós paramos para pensar em todas as coisas que nós, aleluia, fizemos, quando nós não conhecíamos Jesus, quando nós não tínhamos entendimento da palavra, até conhecia Jesus, meu amado, que quem é na católica, eles falavam de Jesus, né? Falava, irmão, não falava? Falava que Jesus, eu ouvi muitas coisas, eu fui curada de um acidente que eu curei,
que eu tive, eu fui curada, aleluia, de umas cicatrizes que eu teria no rosto, com toda certeza eu teria aquelas cicatrizes, porque eu tinha tendência a queloide, e eu tive 23 pontos no rosto, e eu fui curada porque eu lembrava da palavra que Jesus tinha curado, aleluia, os leprosos. Aí eu falava, Jesus, eu não posso estar pior do que um leproso. O Senhor vai me curar. O Senhor não vai deixar ficar cicatriz nenhuma no meu rosto. Por quê? Porque o rapaz que me levou numa cadeira de roda para o quarto, para a enfermaria, ele falou assim, olha, seu rosto está igual uma bruxa, mas um dia você faz uma prática e seu rosto vai ficar bonito novamente. E aquilo me tocou, e eu falei, eu não tenho dinheiro para fazer plástica, eu preciso que Jesus faça algo por mim. E Ele fez, meu amado, porque Ele é poderoso, aleluia. Em 7 dias, quando tiraram o ponto do meu rosto, eu fiz um propósito com Deus, Deus, eu não vou olhar no espelho o meu rosto, até que tire os pontos, porque quando tirar os pontos, o meu rosto vai estar perfeito. E assim aconteceu, meu amado, aleluia, porque eu criei, porque eu guardei a palavra, porque eu segurei a palavra, aleluia, e Deus fez. Mas a gente continuava sem entendimento, né? Continuava lá fazendo as coisas, aleluia, até que o Senhor, aleluia, nos chamou para o teu reino. O teu Espírito entrou em nós, abriu o entendimento, e hoje nós entendemos, aleluia, o teu poder, a tua glória. Antigamente, lendo essa palavra, meu amado, seu Espírito Santo se lia, né? Como você lê qualquer outro livro, e você lia, e olha, eles ficaram ali, o mar, mas você não via o grande livramento, o poder sobrenatural de Deus. Você via algo natural aqui, o mar abriu, aquele povo morreu, o outro passou, a metade passou, a outra metade morreram. Mas quando você lê pelo Espírito Santo, você vê os grandes livramentos que Deus dá a mim e a você todos os dias, desde que nós nascemos. Desde que nós nascemos, meu amado, esse Deus trabalha por nós. Esse Deus opera na nossa vida, e nós não podemos deixar, aleluia, né, a nossa fé desfalecer no momento de confusão, no momento de desavença, no momento de discórdia, no momento de desunião, no momento de dificuldade. Você não pode deixar a sua fé desfalecer, como desfaleceu dos nossos irmãos, vendo tanta grandeza do Senhor em olhos nu, aleluia. Quando Jesus disse assim, olha Samuel, eu não vejo, aleluia, como você vê, aleluia, né? Aquele povo não via como Jesus via, aquele povo não via como Deus fazia, ele simplesmente via, mas não entendia, né? Deviam até gozar dos egípcios. Olha, judiou tanto de nós, olha lá, agora, né? As rãs estão tudo na casa deles, mas a nossa não, na nossa não tem. Devia, amado, aleluia, não ver o poder de Deus, não engrandecer a Deus, aleluia. Ele simplesmente via aquela situação como algo natural e não sobrenatural. Eles viam aquilo de forma comum. E se nós, amado, não estiver ligado no Espírito, nós começamos a ver as coisas, aleluia, de forma natural. Mas nós temos que estar ligado no Espírito, olhar, conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos ver, distinguir os tempos, aleluia, pela palavra de Deus, e glorificar a Deus pela fidelidade dEle, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado. Tudo aquilo que Deus, aleluia, disse, meu amado, Ele tem feito, aleluia. Nós temos visto muitas profecias se cumprir, temos visto, aleluia, as profecias, aleluia, se fecharem, aleluia. Daí a pouco não vai ter nenhuma profecia para se cumprir, porque o Mestre voltará, assim como Ele subiu, diz lá em Atos, aleluia, que Ele voltará. Os varões falaram, porque estão olhando para o céu, este mesmo que subiu, Ele voltará, aleluia, em grande glória, aleluia.
temos, aleluia, que estar apercebido com tudo que está acontecendo, meu amado, e buscar a palavra de Deus, segurar a palavra, aleluia. Davi falou assim, olha, eu posso ser um pouco abalado, mas nunca muito abalado. Não podemos ser muito abalados, porque temos promessa. Quando o Senhor tirou nossos pais ali do Egito, fez tanta promessa, fez promessa a eles, olha, se vocês não tivessem outros deuses, nenhuma praga do Egito viria sobre as vossas vidas. Então nós temos que profetizar isso todos os dias, mediante as situações, nós temos que profetizar, irmãos, aleluia. Por quê? Porque é a palavra que nos sustenta, ela é o pão, Jesus é o pão que desceu do céu. Nossos pais comeram maná no deserto e muitos deles morreram. Não posso dizer que todos morreram, mas muitos morreram. Muitos, aleluia, não creram, muitos voltaram atrás, muitos foram atrás dos deuses dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, aleluia. Muitos perderam a fé, aleluia, no Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas muitos, aleluia, creram, aleluia. Nós vemos, aleluia, que Caleb e Josué, ele foi um, aleluia, que creu, ele foi um que ficou firme, aleluia, ele não se abalou, aleluia, com aquilo que ele viu, ele não viu, aleluia, como os olhos dele mostrava, mas ele viu pelo coração, que o Deus que tinha tirado ele do Egito, era poderoso para fazer possuir aquela terra, e é assim que nós temos que ver, irmão, nós temos que pedir colírio do céu para os nossos olhos, aleluia, porque se nossos olhos forem abertos, a nossa mente será aberta, nosso coração fluirá a palavra de Deus, para nós profetizar com ousadia, aleluia. Eles podiam levantar ali um cântico, aleluia, ao Senhor, aleluia, o Deus que nos livrou do Egito, vai também nos livrar deste mar, vai nos livrar novamente, aleluia, de Faraó que está atrás de nós. Eles poderiam ter feito um cântico, meu amado, mas não, o medo assolou, aleluia. Mas Jesus, aleluia, vindo agora, o Espírito Santo diz para mim e para você, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor, poder e confiança, aleluia. Nós temos esse poder de ter esse espírito, aleluia, de amor a quem? Amor a Deus, amado, amor à palavra do Senhor, que é verdadeira, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, santo, 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 grande é o poderoso, é o Senhor, Criador dos céus e da terra, meu amado, a glória de Deus enche a nossa vida, a glória de Deus flui em nós, aleluia, para nós saltarmos, aleluia, a lugares maiores, para nós crescermos espiritualmente, aleluia. Então Moisés, meu amado, ele disse ao povo, não temas, aleluia, estás quieto e veja o livramento do Senhor, que hoje fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. Você está vendo, amado? A pessoa que tem fé, ele profetiza a vitória e ele derrota o inimigo. Antes de Deus falar com ele o que era para ele fazer, aleluia, ele primeiro que ele abriu a boca, ele mostrou para Deus que ele confiava no Senhor e que Deus era poderoso para fazer. Não é isso que a palavra diz? Que Deus é poderoso para fazer, além do que nós pedimos, pensamos ou esperamos. E quando ele profetiza isso, o Senhor diz para ele, aleluia, o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Ele falou com o povo, ele falou com Deus e Deus fala com ele, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés, aleluia, né? Então Moisés não precisou falar com o Senhor, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor falou com ele, aleluia. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, aleluia. Jesus, o Senhor falou com ele, para que o povo não parar, porque o que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Deus prometeu levar a algum lugar, Deus vai levar. Deus prometeu te dar alguma coisa, meu amado, você guardou no coração,
O Senhor falou comigo, eu estou esperando no Senhor, porque vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel. E você guarda no coração e assim acontece. Aleluia! Por quê? Porque você está dentro de uma promessa do Senhor. O tempo é dele, meu amado? Ele é dono do tempo? Também. Aleluia! Então ore mais, clame mais, busca mais, aleluia. Quando Elias, aleluia, ele viu, aleluia, a nuvenzinha do tamanho de um homem, o moço foi lá 6 vezes, aleluia, mas quando ele voltou e disse, eu vejo uma nuvem, tamanho de mão de um homem, aí o Senhor falou, olha, corre, diz a Acabe que chuva grossa vem aí. Mas o que Elias estava fazendo, meu amado? Elias estava orando. A palavra diz que ele botou a cabeça no meio das pernas e ele orava, ele não parou. O Senhor falou que ia mandar chuva, ia parar a chuva, agora era tempo de vir a chuva, mas ele continuou orando, Senhor envia chuva, Senhor envia, Senhor o céu está todo azul, mas o Senhor falou que a chuva vai vir, a chuva está vindo. Vai lá, menino, vê se você vê alguma coisa no céu. E o garoto ia, meu amado, aleluia, em atos proféticos, indo de encontro à chuva, e a chuva veio ao encontro deles, aleluia, né? Por quê, amado? Porque é a palavra que você tem que guardar, vivemos por ela, aleluia, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, aleluia, ela é, aleluia, tudo que nós temos, meu amado, aleluia, se creres, virás a glória de Deus, aleluia, santo é o Senhor. E assim, meu amado, aleluia, né, ele levantou a vara que ele tinha. Que poder tinha aquela vara, meu amado? Nada, era a unção de Deus que vinha sobre aquele cajado, era a unção do Senhor que vinha na hora da necessidade que Moisés tinha, aleluia, para agir. E assim o Senhor, aleluia, começou a abrir aquele mar. Imagina, meu amado, que cena, aleluia, nós lemos a palavra e às vezes você não entra na cena, meu amado, aleluia, e começa a ver aquele mar. Lembra aí o dia que você foi no mar, imagina aquele mar abrindo, aleluia, e você passando, aleluia, em terra seca, aleluia. Imagina, amado, aleluia, há umas praias aí que abrem, né? Eles falam que é o caminho de Moisés, aleluia, mas aquele caminhozinho, aleluia, só tem a aguinha ali do lado, né? Aleluia. Mas você imagina aquela montanha que se fez para quê? Para que eles pudessem passar. Aleluia, aquele povo passando, aquelas crianças passando e vislumbrando. Você acha que aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes não enfiavam a mão naquela água, meu amado, naquelas muralhas de água ali, os pais, tira a mão daí, né? E as crianças não queriam nem saber, meu amado. As crianças era quem estava mais alegre com aquele episódio, porque a criança se alegra com tudo, meu amado. Por isso que o Senhor diz, temos que ser como criança. As crianças devem ter vislumbrado de passar por aquele mar, aleluia, aquelas muralhas de água, amado. Nós não, aleluia, não imaginamos, mas imagina você lá naquele lugar, o que você estaria fazendo? Você estaria com medo? Você estaria andando bem rápido para sair bem rápido daquela água, aleluia, o que você estaria fazendo? Mas aquele povo, meu amado, aleluia, eles estavam passando ali, um povo com fé, a metade com incredulidade, outros talvez murmurando, aleluia, era o povo, meu amado, que estava saindo, aleluia, da escravidão para a liberdade e não sabia usar a liberdade que Deus estava dando. Assim somos nós. Às vezes nós não sabemos usar a liberdade que Deus está nos dando, a liberdade que Deus tem preparado, os caminhos que Deus tem aberto para nós, as coisas que Deus tem proporcionado para nós. Nós não entendemos e nós achamos, aleluia, que Deus foi até injusto por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, mas não, meu amado, Deus nos dá vida e vida com abundância, a vida que você tenha para você viver ela intensamente. Você viver ela com alegria todos os dias da sua vida. Você tem que, aleluia, ser, como já foi dito aqui, um verdadeiro adorador por todas as maravilhas que o Senhor fez. Como o pastor falou, aleluia,
Não é adorar, não é só ficar louvando. Não, meu amado, você adora o Senhor quando você admira, aleluia, uma árvore, a criação do Senhor, a bondade do Senhor, aleluia. Ontem Paulo estava vindo e de repente nós passamos um lugar, o sol quente, e tinha uma árvore que ela cobria toda a rua, uma sombra grande, imensa. Eu até comentei, Paulo, olha que árvore linda, aleluia, olha a sombra que ela produz, aleluia. Quem fez isso, meu amado, foi o nosso Deus. Tudo Ele criou para a honra, para a glória e para louvor do nome dEle. Em tudo damos graça, meu amado, aleluia. E o Senhor, meu amado, aleluia, tinha dito, aleluia, com eles, que eles saberiam, que os egípcios saberiam que Ele é o Senhor, né? Ele seria glorificado mais uma vez na vida dos egípcios. Quantas vezes, meu amado, o nome do Senhor é glorificado na vida do adversário da nossa vida. Quando ele vem com uma enfermidade, quando ele vem com uma situação adversa, achando que nós vamos cair, achando que nós vamos parar, achando que nós vamos tropeçar. Não, nós permanecemos na promessa. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Não é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós cremos, aleluia, e assim nós vamos prosseguindo, andando em fé, e a palavra diz, meu Deus, aleluia, que Deus, Ele enviou um anjo que ia adiante do exército de Israel. Agora eu te faço uma pergunta, será que eles viram o anjo? Será? Viram ou não viram? Eu acho que muitos viram, meu amado, quem estava ali na fé, quem estava ali vendo a glória do Senhor, ele viu o anjo, aleluia. Aqueles que estavam com o coração aberto, aleluia, para receber o melhor de Deus, eles viram que o anjo estava na frente deles, aleluia, né, aleluia, e que foi caminhando com eles, aleluia, mas, aleluia, se retirou e ia depois atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, aleluia. Deus protegendo o povo, meu amado, para quê? Para que nenhuma flecha, para que nenhum dardo do adversário pudesse atingir. Deus fortaleceu os pés deles, para que eles não tropeçassem. Deus deu força sobrenatural a eles, para que eles passassem no tempo certo naquele mar, aleluia. É isso que Deus faz conosco em certos momentos da nossa vida. Deus nos fortalece de forma sobrenatural. Deus nos dá uma força que nós nem pensamos que tínhamos, e quando nós olhamos para trás, nós falamos, Senhor, como é que eu venci essa situação? Como é que eu tive força, aleluia, para vencer? Eu pensei, aleluia, que eu não ia vencer. Há louvor que diz assim, aleluia, eu pensei que eu não ia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo venceu por mim. Aleluia, né? Jesus é aquele que vence, meu amado, aleluia. Por isso, quando você estiver em frente ao mar, o que você precisa é clamar, né? Clamar ao louvor. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. É isso, amado. Se você crê, você sempre vai cantar o hino da vitória. Sempre. Sempre vai cantar o hino da vitória. Quando você entende a palavra, quando você entende que a sua vida está na mão de Deus, que a vida da tua família está na mão de Deus, aleluia. Quando você entende que Deus é que move todas as coisas, você sempre vai cantar o hino da vitória, independente da resposta que Deus venha te dar, aleluia. Você vai continuar confiando, porque a vitória virá, aleluia.
Esse é o nosso Deus, meu amado, o Senhor dos exércitos, que não perde a batalha. Aleluia, né? Em Crônicas 20, aleluia, nós vemos lá, aleluia, uma batalha, aleluia, a qual, aleluia, Deus pelejou por eles. Em Crônica 20, né? Estava lá, aleluia, o rei Josafá, preocupado, aleluia, com a guerra. Ele não tinha tanto, aleluia, equipamento, ele não tinha tanto soldado, ele não tinha, aleluia, tanto armamento, aleluia, para vencer a guerra, mas o Senhor é aquele que peleja por nós, aleluia, né? Então, aleluia, o profeta, meu amado, aleluia, vai, fala com eles, aleluia, e assim traz uma mensagem de Deus. E o grande mistério, meu amado, para você ser vitorioso, é você confiar na mensagem de Deus. Às vezes você vai em um lugar que Deus te manda, e você traz uma mensagem exatamente aquela que a pessoa não quer ouvir, né? Pai, a pessoa quer comprar um carro, ele pede para você orar. Aí você ora, aí você fala assim: ó, irmão, eu sinto de Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui que não é hora, né? Pode ser depois, aleluia, não é esse carro, não é hora. Aí a pessoa fala: ah, mas eu quero, gostei tanto dele, gostei da cor, gostei de tudo, aleluia. Aí faz igual aquele povo, meu amado, que falou com Jeremias: Jeremias, consulte o Senhor, tudo que o Senhor mandar nós vamos fazer. E o Senhor falou: ó, vai para o cativeiro. E eles falaram: não, nós não vamos fazer isso não, queremos nem saber. E o que aconteceu, irmão? Eles pereceram. Por quê? Aleluia, porque não confiaram no Senhor, aleluia. Mas Josafá, ele confiou na palavra do Senhor. O Senhor mandou ele ficar quieto, meu amado. O Senhor mandou ele esperar. O Senhor mandou, aleluia, ele, aleluia, né? Falou assim: dá ouvido, aleluia, a palavra, né? Que foi falada para você. Não dê ouvido. Dê ouvido à minha palavra, Josafá. Eu sou com vocês. Não temas. Sou eu que pelejo por vocês, né? Então o Senhor mandou o profeta falar com ele. E ele entendeu, ele confiou. Está lá, né, no 14, o Espírito do Senhor vem sobre o profeta na congregação, né, sobre Jaziel, filho de Zacarias. E ele traz a palavra. E Josafá, ele confia. E ele disse: dai ouvido a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz: o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha, irmãos, ele estava assustado, era muita gente. E como? Vai, o bandido está na tua frente, e você ouvir a voz de Deus: não temas. O cara está lá com a arma nas tuas mãos, mas Deus falou: não temas. Aleluia. Aí você vai gritar, você vai correr? Não, o Senhor falou: não temas. Para você tomar uma situação, para você abrir a tua boca, falar da glória de Deus, falar do poder de Deus, cantar um hino ao Senhor, é para você fazer algo, aleluia, sobrenatural. E ele creu, aleluia. Ele podia falar: mas como? Mas como eu não vou temer? Ele não questionou, ele simplesmente, ele obedeceu. Ele falou: aleluia, amanhã desça contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, prostai-vos, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco ajudar. Ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Então o que Josafá fez, amado? Ele se alegrou, aleluia, no Senhor. O Senhor não mandou, aleluia, ele colocar, aleluia, pessoas para louvar, mas o que eles fizeram, né? Quem está triste canta, quem está com medo canta, quem está desesperado canta, aleluia. No meio, meu amado, havia pessoas desesperadas. Nem todo mundo fica no mesmo propósito. Às vezes numa casa de 5 pessoas, um está no propósito, mas o outro não está. Tem um que não está, aleluia. Tem um que fala: será que vai dar certo mesmo isso? Será que nós vamos conseguir?
Será que vai acontecer? Aleluia. Então, o que ele fez? Ele levantou os levitas e ele falou, vamos orar, vamos clamar, vamos, aleluia, clamar ao Senhor em oração, louvando o Senhor, aleluia. E assim Deus, aleluia, deu vitória a Josafá, porque ele creu. A palavra diz, crer os seus profetas e prosperarão. Crede nos seus, aleluia, pastores, profetas, aleluia, crê na palavra e você vai o quê? Aleluia, prosperar. Você vai prosperar, meu amado, com toda certeza você vai prosperar. O dia da tua vitória vai chegar, a porta vai se abrir, você vai passar por ela e vai cantar o hino da vitória, aleluia. A tua bênção vai chegar de uma forma, aleluia, galopante, de uma forma que você não espera, aleluia, ela chega e de repente tudo se faz novo, aleluia, porque a benignidade do Senhor, ela dura para sempre dura, meu amado, a benignidade do Senhor, e nós temos que estar atento ao que Deus está fazendo, não murmurar. Às vezes Deus nos dá um livramento tão grande e nós não entendemos, nós ficamos tristes, nós ficamos sentidos, mas se nós olhar para dentro de nós mesmos, será que eu queria isso mesmo? Será que era isso que eu queria? Ou será que Deus tem uma mesa melhor para preparar para mim? Será que Deus tem um prato melhor do que o diabo estava me iludindo? Será? Aleluia. Isso se nós olhar para dentro de nós mesmos. Às vezes nós não nos examinamos, meu amado. Deixamos a nossa mente, o nosso coração, que é enganoso, aleluia, nos entristecer, nos aborrecer, aleluia, nos desesperar, aleluia, e não vemos que Deus é poderoso para fazer coisas maiores, né, e melhores. Quando eu viajei, eu fui ali na NASA, e quando eu cheguei ali, interessante, eu estava andando ali, vendo aquelas coisas legais, aleluia, e subiu ao meu coração um versículo. É assim, o que Deus tem preparado para vós é maior do que vocês pede e espera. Eu nunca esperei estar naquele lugar, e eu estive naquele lugar, meu amado, aleluia. Assim é o que Deus tem preparado na eternidade para nós. É muito mais do que as coisas bonitas que nós vemos nesta terra, porque tudo isso vai passar, aleluia, mas, aleluia, a palavra do Senhor permanece para sempre, aleluia. E existe uma festa. Às vezes nós ficamos tristes porque alguém não nos chama para uma festa. Poxa, fulano fez uma festa, podia até ter me chamado. Não é nem porque você quer comer, não, meu amado. É porque você quer estar junto, porque você quer, aleluia, conversar, se distrair um pouquinho, aleluia. E não me chamou, e você fica triste, aleluia. Existe uma festa excelência, meu amado, excelente, que todos nós somos convidados especiais. Todos nós, meu amado. Eu, você, todos aqueles que invocam o nome do Senhor, todos aqueles que é lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, glórias e glórias a Deus, aleluia, meu amado, aleluia, Deus Santo, Todo-Poderoso. E quando o anjo passa, aleluia, atrás, quando a coluna de fogo vai para trás, aleluia, quando a nuvem de glória vai para trás, aleluia, do povo de Israel, e se coloca na frente do exército, aleluia, Moisés, aleluia, ele levanta agora o cajado, aleluia, meu amado, e o que acontece? O mar, aleluia, começa, aleluia, a se fechar, o mar começa, aleluia, a voltar ao normal. Pensa, irmãos, o desespero, pensa o desespero, meu amado, que guerra é essa? Que guerra, meu amado, terrível. A gente vê quando as enchentes vêm, fica 2, 3 pessoas, aleluia, ali, o povo tentando tirar, que sufoco, quando a pessoa vê o carro entrar por debaixo de água, com gente, é terrível. Essa semana eu vi, aleluia, lá onde meu filho
Mora, eu vi que houve uma enchente terrível lá, subiu tudo, e tinha duas mulheres, né? Uma era da Uber, era dona do carro, e uma passageira, e elas dentro do carro, e a água cobriu elas, ficou assim entre um poste, e o que fizeram, irmão? Uns homens, uma mulher, eles foram, entraram na água e tiraram as duas. A primeira veio com vida, né, bem, a segunda veio desmaiado, mas todas as duas sobreviveram. Porque, aleluia, porque o Espírito de Deus, meu amado, se apossou daquelas pessoas para tirar aquele povo de dentro da carro, porque tiveram que abrir o carro e tirar. Olha aí, meu irmão, só Deus para abrir a porta do carro, aleluia, para tirar eles, aleluia, meu amado, porque a pressão da água era muita, aleluia, sabe, Deus é bom, irmão, Ele livra, é isso que eu estou falando, o quanto Deus os livra, para nós estar aqui, para nós ter chegado aqui, e continua livrando as pessoas, para que um dia eles falam, quando eu ainda não cria, não conhecia esse Deus tremendo e maravilhoso, quantos livramentos Ele nos deu. Quanta coisa grande e poderosa Deus faz, aleluia, glórias e glórias e glórias, irmãos, Deus é tremendo, Deus, aleluia, é grande, é poderoso, e assim o Senhor começou a fazer tropeçar os carros, aleluia, começou a fazer, aleluia, os cavalos caírem, começou, meu amado, aleluia, aquela guerra agora, aleluia, quem guerreava por eles é o Senhor, mas através das águas, meu amado. Olha como Deus guerreia, meu amado. Deus às vezes trata com o povo através das águas, Deus trata com o povo através dos ventos, dos terremotos, dos maremotos, trata com o povo através do fogo, aleluia, Deus trata, meu amado, aleluia, porque é Ele que guerreia, aleluia, santo, 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 aleluia, quando Pilatos falou assim, por que tu não me responde, aleluia, sabe que tem o poder, aleluia, para te soltar, aleluia, e ele falou, nenhum poder tu teria, se do alto não tivesse vindo, aleluia, todo poder, meu amado, é de Deus, é Deus que tem poder de fazer coisas grandes e tremenda e poderosa em nossas vidas, aleluia, Deus então, amado, fez ali, aleluia, né, o maior das matanças do povo do Egito, creio que o Egito, aleluia, ele ficou naquele tempo bem quebrado, bem destruído, Faraó voltou bem destruído, sem seu exército, sem nada, porque com toda certeza Faraó não entrou na água, né? Ele ficou vendo como, aleluia, né? As guerras hoje, os presidentes não vão, mas o povo vai, aleluia. É a mesma coisa, meu amado. Nada é novo, tudo já existiu, né? Tudo já existiu, aleluia. E o poder de Deus vai se aperfeiçoando em nós, à medida que nós vamos entendendo e compreendendo a palavra do Senhor, aleluia. Então Moisés, meu amado, fez isso, e Faraó, né, o exército de Faraó, ele foi todo destruído, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado, mas os filhos de Israel seguiram por meio do mar seco, aleluia, sem problema nenhum, e as águas foram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda, né? Tremendo isso, se você parar, ficar pensando em Deus, entrar nesse mar, imaginar aquela multidão, imaginar o exército de Faraó atrás, aleluia, Santo de Israel, a tua fé acrescenta, meu amado, a tua fé, aleluia, ela é aperfeiçoada pela palavra do Senhor, pelo aquilo que você se alimenta do Senhor, né? Então Israel pôde ver o grande livramento que o Senhor exercera contra os egípcios, por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. Olha, irmãos, aleluia, eles viram isso, aí eles creram no Senhor, mas tanta coisa eles tinham visto, eles não criam no Senhor? Aleluia. Quando a gente fala de uma forma generalizada, mas ali tinha pessoas que criam, mas tinha aqueles, a maioria não
cria, porque eles ficavam ainda fazendo a cabeça dos outros. Por isso que o Senhor odeia, aleluia, intriga, fofoca, disse-me disse, né? Você falar, ficar falando de um, falando de outro, né? Deus não gosta, porque foi isso que eles fizeram no arraial. Eles ficavam falando, aleluia, aleluia, mas, aleluia, depois que eles passaram, o Senhor esperava um cântico de vitória, um brado de vitória, que eles olhassem para os egípcios e falassem: ó egípcios, hoje todos vocês vão ser mortos nesse mar. Né? O Senhor esperava isso, irmão. O Senhor espera de nós uma palavra de vitória, antes que a vitória chegue. Deus espera um cântico, aleluia, antes que você possa, aleluia, contar a tua vitória. Deus espera isso. E aí Miriam, aleluia, depois que passou, aleluia, então, né, cantou Moisés e os filhos de Israel, eles cantaram, né? E o Senhor dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele foi a salvação, aleluia. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exultarei, aleluia. Então Moisés, ele vai cantando, né? Ele vai se alegrando, aleluia, no Senhor, porque o Senhor, aleluia, é o Senhor de guerra. Então ele lança fora, meu amado, ele lança fora a doença, ele lança fora as dívidas, as dificuldades, ele lança fora a tristeza, a angústia, a aflição, aleluia, ele lança fora. Mas para isso nós não podemos dar lugar aos egípcios, ao lugar ao inimigo, né? A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, não dê. O diabo, quando você tiver em alguma fraqueza, ele vai dizer: isso mesmo, você agora está derrotado. Você agora, você não vai conseguir nada. Você agora vai ver o que vai acontecer. Mas Deus espera, aleluia, de mim e de você, que a gente venha cantar as grandezas do Senhor, a excelência do Senhor em todo o tempo, profetizando sobre nós a alegria. E assim, meu amado, eles cantaram, aí eles começaram, aleluia, a se alegrar com esse cântico de Moisés, aleluia, de uma forma tão grande, aleluia, que em 15:20 diz que Miriam profetiza. Ela era uma profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão. Todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com dança, aleluia. Aí eles se alegraram, aí eles festejaram, aí eles esqueceram do Egito por um tempo, eles esqueceram que não queria sair do Egito, porque agora eles tinham, né, chegado em outra terra, aí eles estavam com o coração esperançoso, cheio de esperança. Bom, agora nós já deixamos os egípcios para trás, não vão nos perseguir mais, agora nós não teremos mais problema, dificuldade. Não é assim quando a gente vem para o Evangelho, abraça Jesus gostoso, a gente fala: agora não vou ter mais problema, agora não vou ter mais situação nenhuma, eu estou com Deus forte, o Deus forte está comigo, aleluia, né? E Miriam, aleluia, ela cantou, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros, aleluia, e ela cantou. Aleluia, e assim é nós, amado, aleluia. Quando vem as dificuldades, nós temos que dançar, cantar na presença do Senhor. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha uma mesa bem grande na minha casa e eu gostava muito de cantar corinho e ficar dançando em volta da mesa com eles. Eles ficavam dançando, né? A Rita, a Paula, às vezes o Renato nem tanto, mas a Rita e a Paula, nós ficávamos cantando corinho e dançando, aleluia, em volta da mesa, aleluia. Para quê, amado? Para alegrar a Deus, mas a nós também, porque os cânticos nos alegram, a alegria do Senhor é a nossa força, e nós precisamos nos alegrar sempre, nós precisamos sempre estar, aleluia, na presença do Senhor, exaltando e glorificando o Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas.
aleluia. Isaías, profeta messiânico, aleluia, ele fala conosco, meu amado. Se você ler Isaías vai estar sempre falando com você, aleluia, o que Deus mandou dizer. Ele é profeta e ele profetiza para nós, aleluia, a palavra do Senhor. Em 41:10 ele fala: não temais, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão, aleluia. Eis que envergonhado e confundido serão todos que te indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contra ti contendem perecerão, aleluia, aleluia. 13 ele diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temais, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu, teu Redentor, o Santo de Israel, Todo-Poderoso, meu amado, aleluia. Nesta noite o Senhor está dizendo que Ele está derrubando as muralhas, está derrubando as barreiras, está abrindo, aleluia, aquilo que está fechado, aquilo que está impedindo a tua vitória. Deus, aleluia, Ele trará luz sobre as situações e trará a tua vitória, aleluia. Não precisa temer, não precisa. O Senhor está tomando você pela sua mão, o Senhor vai te conduzir em lugar seguro, o Senhor vai te conduzir em terra firme, em nome de Jesus Cristo. O Senhor abrirá uma porta para você que não se fechará, porque a bandeira do Senhor está hasteada, porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa para seus filhos nesta noite, meu amado. A chuva do Senhor rega a nossa terra, a chuva do Senhor, aleluia, traz, aleluia, aquilo que cada um de nós precisamos. Cada um de nós precisamos de algo diferente, e Deus os conhece, Deus sonda o nosso coração, e Deus, aleluia, nesta noite, Ele diz que a bênção está sobre as vossas vidas. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, aleluia, exaltando, glorificando ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, ao Criador do céu, da terra e de tudo, aleluia, que existe, meu amado, em cima do céu, abaixo do céu, aleluia, embaixo das águas, ora, calaxeremecandahai, abaixo, meu Deus, de tudo, are, calaxaramecandahai, hirio, deribiandarai, decoubiandasnai, decandarai. Vai operando, Senhor, vai enviando teus exércitos, Senhor, nesta noite. Tu és o mesmo, Senhor, que estava ali com nossos pais, Senhor, naquele dia, Senhor, oh Deus, que para eles, Senhor Jesus, era um momento de morte, de aflição e de angústia, mas o Senhor estava ali, Senhor, para operar o milagre. Não é diferente hoje, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, para tocar em cada um. Tu estás aqui, Senhor, para descer com a tua unção, Senhor, sobre cada um, segundo a necessidade que cada um precisa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai operando nesta noite, vai derramando, Senhor, do teu poder, vai derramando, Senhor, da tua graça, vai derramando, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia sobre cada um, Senhor Deus. Traz livramento, Senhor, traz cura, traz, Senhor, havia uma unção de cura e ela permanece, Senhor, porque o Senhor está presente. Vai derramando, Senhor, deste óleo, vai derramando, Senhor, deste poder sobrenatural, Senhor, sobre cada um. Toca, Senhor, que cada um saia daqui fortalecido, renovado, Senhor, pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.